eterno com a descrição bíblica de um Deus amoroso. Ao examinar as crenças das grandes religiões e ver que ensinavam que os maus são atormentados eternamente, bem, ele simplesmente não conseguia aceitar isso. O conceito das pessoas, quer dizer, das religiões, era de que Deus é vingativo. E Russell sabia que a Bíblia diz, conforme 1 João 4,8, que Deus é amor. Como um Deus de amor faria uma coisa dessas? Assim, sua fé ficou abalada. Ele achava que beneficiaria mais as pessoas com seus negócios e fazendo obras de caridade. Antes mesmo da adolescência, tornou-se sócio de seu pai numa crescente cadeia de lojas de roupas. Com o tempo, Charles Russell ampliou os negócios, chegando a gerenciar várias lojas. Aqui está o troco, muito obrigado. Aos 25 anos, ele possuía mais de 300 mil dólares, o equivalente hoje a 7 milhões de dólares. Mas sua busca pela verdade continuava. Em 1869, aconteceu algo que reavivou sua fé. Como que por acaso, certa noite entrei numa sala poeirenta e mal iluminada, para ver se o pequeno grupo que se reunia ali tinha algo mais sensato a oferecer do que as crenças das grandes religiões. Vejamos o que o nosso Senhor e Salvador, Jesus, disse aos apóstolos. No Evangelho de Ali, Lucas, pela primeira vez, ouvi algo sobre os conceitos dos adventistas. O pregador era o Sr. Jonas Wendell. ele lhes disse, estas são Embora sua explicação bíblica não fosse inteiramente clara, foi o suficiente, sob a orientação de Deus, para restaurar minha abalada fé na inspiração divina da Bíblia. e nos salmos de mim estão escritos. Russell não havia se tornado ateu. Estava apenas desanimado. Para ele, era como se a verdade não pudesse ser encontrada. E aquele sermão foi suficiente para fazê-lo tirar sua velha Bíblia da estante e começar a cavar novamente em busca da verdade. E como já vimos, a palavra Trindade nem sequer aparece na Bíblia. Cheios de entusiasmo, Charles, seu pai, Joseph, e alguns conhecidos em Pittsburgh e Allegheny formaram um grupo para estudar a Bíblia. Eles escolhiam um assunto, consultavam uma concordância bíblica, examinavam todos os textos ligados ao assunto e daí anotavam suas conclusões. Então eles diziam, muito bem, isso é o que a Bíblia ensina. É nisso que nós vamos acreditar. Isso, a Bíblia é clara. Depois de 5 anos de estudo, o entendimento que esses homens tinham da Bíblia havia mudado consideravelmente. Seu estudo da Bíblia os fez chegar a importantes conclusões que desafiavam conceitos religiosos daquela época. Por exemplo, enquanto a maioria das religiões ensinava que o homem tem uma alma, Russell e seus companheiros concluíram que o homem é uma alma e que a alma pode morrer. E ao passo que as religiões da cristandade ensinavam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem uma pessoa, aqueles estudantes acreditavam que Jeová é um só Deus e não parte de uma trindade. Além disso, enquanto algumas religiões ensinavam que Cristo voltaria na carne e que a terra seria destruída, aquele pequeno grupo passou a entender que a volta de Cristo seria invisível, em espírito, para abençoar a humanidade obediente. Eles não ficavam filosofando ou simplesmente especulando. O que eles queriam mesmo era encontrar a verdade. E o fato de decidirem anotar suas conclusões mostrava que eles acreditavam que essa verdade existia. Nós só enxergamos a luz quando é o tempo de Jeová revelar a luz. Aquele era o tempo de Jeová começar a conduzir seu povo da escuridão para a maravilhosa luz.
Charles Russell nunca afirmou ter inspiração divina. Ele reconheceu a ajuda que havia recebido de Jonas Wendell, de George Storrs e até mesmo de uma pessoa que acabou contribuindo para um dos maiores testes de sua fé, Nelson Barbour, editor da revista Herald of the Morning. Numa viagem de negócios, Russell recebeu um exemplar daquela revista. Ele ficou surpreso com o que leu. Barbour, assim como Russell, acreditava que a volta de Cristo seria invisível. Russell combinou encontrar-se com Barbour. Não demorou muito e o grupo de estudo bíblico de Russell, de umas 30 pessoas, juntou-se ao grupo maior de Barbour. Russell passou a contribuir financeiramente para a impressão da Herald of the Morning. Nessa época, Russell vendeu sua parte nos negócios para se dedicar à pregação por tempo integral. Sim, e para mim só falta isso. Para eu deixar os negócios e começar uma vida nova. Pronto. Muito obrigado. Tudo de bom em vossas novas atividades. Russell estava convencido de que a presença do Senhor era de máxima importância. A presença de Cristo não é comparada ao dilúvio, mas sim aos dias de Noé. Eclesiastes 1:4. Aos 25 anos, ele ia de cidade em cidade para falar às pessoas em locais públicos, nas ruas e em igrejas protestantes, falando também a seus líderes. Ele não queria formar uma nova religião. Para ele já havia bastante denominações. Ele apresentava os ensinos bíblicos básicos aos clérigos e os incentivava a estudar o assunto e pregar isso de seus púlpitos. Mas é claro que eles riam e zombavam dele, e tudo continuava do mesmo jeito. Assim, Russell concluiu: bem, alguém tem de pregar essas verdades. E então ele usou seu tempo e suas energias para isso. Com sua boa condição financeira, ele poderia ter tomado o caminho mais fácil, talvez pagando alguém para fazer a obra. Mas ele se desfez de seu negócio e se envolveu pessoalmente na obra. Era evidente o entusiasmo, o amor que ele tinha pela verdade. Correspondência, Sr. Russell. Obrigado. Depois de 2 anos de parceria com Nelson Barbour, surgiu uma controvérsia que testou a lealdade de cada membro do grupo de estudo da Bíblia. Barbour escreveu um artigo para Herald rejeitando o ensino de que a morte de Cristo poderia resgatar pecadores. Embora professasse crer no resgate, Barbour escreveu que a ideia de que Cristo, com sua morte, pagou pelos pecados da humanidade era antibíblica e totalmente incompatível com o nosso conceito de justiça. Russell, seu jovem coeditor, não concordou com isso. Por meio das páginas da Herald, Russell não mediu esforços para defender essa verdade bíblica. Por mais desagradável que seja para mim, sinto-me na obrigação de discordar de um artigo escrito por meu irmão sobre esse assunto. Não faço essa objeção com o objetivo de criar debates, mas porque acredito que a doutrina que foi atacada no artigo é um dos ensinos mais importantes da Palavra de Deus. Jesus Cristo, pela graça de Deus, provou a morte por todos os homens. Na Herald, Barbour contra-atacou. Eu digo que essa teologia é falsa e que tal justiça vai totalmente contra o princípio do que é certo e errado. Decepcionado por Barbour não aceitar esse ensino bíblico, Russell pediu-lhe em particular que se demitisse ou lhe vendesse sua parte da revista. Embora eu ainda o considere um irmão em Cristo, os pontos de divergência me parecem tão fundamentais e importantes que não mais existe total harmonia entre nós. Acho que nossa parceria deve acabar. Depois de alguns meses de controvérsia, o grupo de Russell se separou do de Barbour. Por fim, Russell cortou todos os vínculos com a Herald of the Morning. Russell percebeu que não restabeleceria a fé abalada daquele homem, melhor dizendo, sua falta de fé. Então, entendeu que era a vontade do Senhor que ele publicasse outra revista, A Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo,
primeiro número em inglês, julho de 1879. No mesmo ano em que Thomas Edison patenteou a luz elétrica, Charles Russell, de simples estudante da Bíblia, passou a ser editor de sua própria revista. Começava uma nova era de iluminação, tanto literal como espiritual. Desde o seu primeiro número, a Torre de Vigia de Sião sempre promoveu a firme crença no resgate. Muitos que haviam se associado com Nelson Barbour tomaram o lado de Russell nessa questão. Em 1879 e 1880, Russell e os leitores da Torre de Vigia de Sião formaram 30 congregações. Os que se juntaram a eles passaram a ser conhecidos como estudantes da Bíblia. Pessoas que amam a verdade querem respostas a perguntas como: quem é Deus? Por que existimos? Para onde vamos? Desiludidas com as religiões, elas ficam procurando e encontram as respostas. Russell e outros cristãos dedicados fundaram uma sociedade bíblica sem fins lucrativos, visando uma distribuição mais ampla de publicações bíblicas em vários idiomas. Desde o início, eles decidiram que nunca se pediria dinheiro em suas reuniões. A obra sempre seria mantida por donativos. Com a comemoração anual da morte de Cristo, surgiram oportunidades de realizar grandes congressos. Com o tempo, esses passaram a ser realizados regularmente. Nesses eventos, sempre havia batismos cristãos. Os estudantes da Bíblia se esforçavam em seguir a ordem bíblica de não deixar de se ajuntar. Outra provisão que visava encorajar o pequeno, porém crescente, número de estudantes da Bíblia surgiu em 1894. Representantes viajantes, chamados peregrinos, eram enviados para realizar reuniões e ajudar as recém-formadas congregações. Por volta daquela época, Russell começou a publicar livros com os resultados de suas pesquisas bíblicas. Ao todo, foram 6 volumes. Esses livros vieram a ser conhecidos como Estudos das Escrituras. À medida que liam esses livros, as pessoas sentiam-se motivadas a falar a outros sobre o que aprendiam. Obviamente, os sinceros percebiam o tom da verdade. Viam que aquela era a verdade. E era bem diferente do que outras denominações cristãs ensinavam. Aqueles livros causavam um grande impacto nas pessoas. Algumas logo faziam mudanças na vida. Os estudantes da Bíblia colocavam em prática o que aprendiam nas Escrituras.